O que acontece quando uma das partes vende o bem que é objeto de litígio em um processo? Imagine você uma ação na qual as partes discutem a propriedade sobre um determinado bem. Imagine você ainda que uma das partes venda esse bem a um terceiro. O que vai acontecer com esse processo? Esse é o tema do vídeo de hoje. Portanto, nós vamos falar sobre a alienação de coisa litigiosa. A alienação de coisa litigiosa nada mais é do que a transferência por venda, por doação, por cessão de bem ou direito que já é objeto de uma disputa judicial. E essa alienação pode ser promovida pelo autor ou pelo réu. O que vai acontecer na prática? Veja, se você tem autor e réu e uma das partes aliena o bem ou direito objeto do processo para um terceiro, perceba você que nessa alienação nós teremos agora um terceiro que de certa forma tem interesse na solução daquele litígio, porque ele sabe que se a parte que alienou o bem a ele for derrotada, ele será atingido pela sentença também. Então, nesse caso, quando há a alienação de coisa ou direito litigioso, esse adquirente pode ingressar no processo atravessando uma petição simples, requerendo a sucessão processual. O que significa a sucessão processual? Sai uma das partes do processo e entra um terceiro. O objetivo desse adquirente é fazer com que saia o alienante e ele, adquirente, ingresse no processo, porque agora ele vai defender em nome próprio um direito próprio ou uma pretensão própria sobre aquele bem que ele adquiriu. Só que para que isso ocorra, é preciso que a parte contrária concorde. Então, na prática, o que vai acontecer? Se você for advogar para o terceiro, que adquiriu o bem ou o direito litigioso, você vai atravessar uma petição simples, narrando ao juiz a ocorrência da aquisição daquele bem ou daquele direito que é objeto daquele processo e você vai requerer a sucessão processual. O juiz, então, vai intimar a parte contrária para que a parte contrária diga se ela concorda ou não com a sucessão processual. Anote isso, sucessão processual. Se a parte contrária concordar, o juiz promoverá a sucessão processual e determinará ali a retificação do cadastro lá do processo e do polo processual respectivo. Se foi o autor, do polo ativo. Se foi o réu que alienou, do polo passivo. Perfeito. Sai o alienante, entra o adquirente, tudo certo. Sucessão processual realizada com sucesso no processo. Mas é possível que a parte contrária não concorde, não consinta com essa sucessão processual. Vamos imaginar que o juiz intime a parte contrária e a parte contrária diga: juiz, eu não concordo com a sucessão processual. E agora? Nesse caso, se a parte contrária não concordar, os polos da relação processual serão mantidos da mesma forma como já estavam desde o início do processo. Nada mudará aqui. Tá bom? Se, por exemplo, o réu foi o alienante, o réu permanecerá no processo, defendendo ali os seus interesses no processo. Mas olha que curioso, nesse caso, como a parte contrária não consentiu, o alienante permanecerá no processo, defendendo em nome próprio um direito ou uma pretensão que agora não é mais dele, sim de quem adquiriu aquele bem ou aquele direito litigioso, ou seja, do terceiro. Então olha que curioso, nesse caso, quando a parte contrária não concorda com a sucessão processual, nós teremos uma outra figura jurídica, que é a substituição processual. Como assim? Não é a mesma coisa? Sucessão não é a mesma coisa de substituição? Não. Na sucessão processual, sai uma das partes, entra uma outra pessoa. E na substituição processual, a parte permanece, defendendo em nome próprio um direito ou uma pretensão alheia, que no nosso exemplo é do terceiro adquirente. O substituto processual é um legitimado extraordinário. Note você que, como a parte contrária não concordou, o adquirente permanecerá no processo agora como um substituto processual, como um legitimado extraordinário, porque ele permanecerá no processo defendendo em seu próprio nome um interesse que não é mais seu, e sim daquele
que adquiriu aquele bem ou aquele direito litigioso. Ah, mas e esse terceiro que adquiriu? Não pode fazer nada agora? Significa dizer que ele está nas mãos da parte contrária que não consentiu com o seu ingresso no processo, que não consentiu com a sucessão processual? Ele não está totalmente nas mãos dessa pessoa. Por quê? Porque quando a parte contrária não consentir, esse terceiro que requereu a sucessão processual, ele pode ingressar no processo agora por meio de uma outra figura jurídica que ele ainda tem ali em suas mãos, como uma carta na manga. Que figura jurídica é essa? A assistência. A assistência litisconsorcial. Portanto, se esse adquirente requerer o seu ingresso no processo, requerer a sucessão processual e a parte contrária não consentir, ele deve apresentar uma outra petição, requerendo ao juiz então o seu ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial do alienante, da parte que alienou a ele aquele bem ou aquele direito. E qual é a consequência prática disso? A consequência prática é ele no processo vai poder defender todos os seus direitos. E se a parte que alienou desistir da ação, renunciar, reconhecer a procedência do pedido ou fazer algum acordo com a parte contrária? Todos esses atos são ineficazes em relação a esse terceiro que é o assistente litisconsorcial. Ele permanecerá no processo, conseguirá ainda atuar amplamente no processo, defender todos os seus direitos, apresentar defesas, apresentar recursos, enfim, porque na assistência litisconsorcial, a gama de defesas e de atuação desse terceiro, desse assistente, é ampla. Então, a renúncia, a desistência, o reconhecimento da procedência do pedido feito, realizado pela parte, pelo alienante, é irrelevante para esse terceiro. Então perceba que esse terceiro tem duas cartas na manga, né? A primeira, requerer a sucessão processual. Se ele não conseguir isso porque a parte contrária não consentiu, ele deve requerer então seu ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial do alienante. E na qualidade de assistente litisconsorcial, ele poderá defender amplamente seu direito, seus direitos, sua pretensão no processo. A alienação de coisa litigiosa, para você compreender agora e sedimentar esse conhecimento, basta ler o artigo 109, parágrafos do Código de Processo Civil. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Ao se inscrever no nosso canal, você receberá em primeira mão, claro, todos os vídeos que eu posto semanalmente. Te espero no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.